É impossível olhar para o céu em uma noite estrelada e não se admirar com demasiada beleza. Esses objetos brilhantes, que na antiguidade eram dados como deuses e símbolos de divindade, despertavam e ainda despertam uma enorme curiosidade na raça humana, atribuindo então uma certa influência sobre a vida na Terra, dando origem a seitas religiosas e até a astrologia. A história da astronomia envolve um tempo tão antigo quanto a própria história do homem. A astronomia é a ciência mais antiga de todas as ciências. Desde a antiguidade, os humanos usam o céu como mapa, relógio e até calendário. Porém, hoje em dia, com a evolução do estudo da astronomia, sabemos que as estrelas não são figuras divinas no céu, e sim grandes esferas de plasma mantidas pela sua própria gravidade. E hoje, nós iremos aprender sobre o ciclo de vida dessas estrelas. Vem comigo! Como você já deve saber, e eu espero, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, e sem o seu calor, a vida na Terra não seria possível. Somente na nossa galáxia, estima-se que existam bilhões e bilhões de estrelas. Mas do que realmente elas são formadas? Para começar, o berçário das estrelas são as nebulosas, que você pode até não conhecer o que realmente são nebulosas, mas aposto que ela já foi seu wallpaper. As nebulosas são grandes nuvens de gás, composta em sua maioria por hidrogênio e hélio. Um exemplo bem famoso de nebulosa é a nebulosa de Órion. Dentro dessas nebulosas ocorre um processo de turbulência tão profunda que forma nós com massa o suficiente para que o gás e a poeira possam começar a colapsar devido às suas próprias atrações gravitacionais. E assim, o material no núcleo dessa nuvem começa a esquentar, formando uma protoestrela, que é uma candidata à estrela, pois possui um núcleo muito quente dentro da nuvem em colapso, que se tornará uma estrela caso sua massa seja o suficiente. Então, à medida que a nuvem entra em colapso, um núcleo denso e quente começa a se formar, acumulando uma enorme quantidade de poeira e gás. E quando a pressão se torna alta o suficiente, a bola de gás começa a transformar hidrogênio em hélio e, incrivelmente, a emitir luz. E assim, chegamos à fase brilhante de uma estrela. Dependendo da quantidade de gás e de massa que a estrela acumulou, ela pode ter diferentes tamanhos. Quando a fusão nuclear começa, a estrela entra em uma fase estável, usando todo o seu hidrogênio disponível para emitir luz. Para estrelas pequenas ou média, como o nosso Sol, esse processo dura cerca de 10 bilhões de anos. Já para estrelas gigantes, com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, que evoluem muito mais rápido. Por isso, essa fase dura apenas alguns milhões de anos. E assim, chegamos nas gigantes vermelhas. Quando o hidrogênio acaba, o combustível para de ser o hélio, e é exatamente nessa fase que a estrela expande, tornando-se uma gigante vermelha. No caso de estrelas mais gigantes ainda, surge uma supergigante vermelha. Pelo fato da energia ser distribuída em um espaço muito maior, o calor na superfície diminui, e isso faz com que as estrelas tenham um tom avermelhado. E a partir desse crescimento, existem dois caminhos possíveis para o futuro dessa estrela. A luz apagou. Para uma estrela pequena ou média, depois de 2 ou 3 bilhões de anos após ter virado uma gigante vermelha, o processo de queima de hélio termina, fazendo com que ventos internos expulsem as camadas externas do corpo celeste para o espaço. O material que foi para fora cria uma nebulosa planetária. No centro dessa nebulosa fica somente o que sobrou da estrela, uma anã branca, feita de carbono e oxigênio. Ela esfria lentamente, por bilhões e bilhões de anos, para o segundo caminho dessa estrela supergigante. Muita energia. Na superfície das gigantes vermelhas, a fusão nuclear continua, e o hélio se transforma em elementos muito mais pesados, como o carbono e o cálcio, e até finalmente chegar ao ferro. Quem viu o vídeo do buraco negro sabe que isso não é uma coisa boa. Quando isso acontece, o núcleo fica tão denso que não consegue mais suportar o próprio peso. E é assim que ele explode, emitindo mais luz que uma galáxia inteira. A energia liberada é tão grande que forma elementos como ouro e ferro. E bum! Surgiu uma supernova. E assim, chegamos às estrelas de nêutrons. Depois da explosão de uma supernova, se o que restou da estrela tiver pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, surgirá uma estrela formada por nêutrons. A estrela de nêutrons é bastante compacta.
Ela pode ter a massa do nosso Sol e um diâmetro de 30 quilômetros, sem escapatória. Já no caso da estrela ter massa maior do que 5 vezes a massa do nosso Sol, o material no núcleo continua se contraindo até entrar em colapso e sim, cria um buraco negro, tão denso que nem a própria luz pode escapar dele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se você gostou um pouco mais que isso, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.